típicos sinais de que a besta começa a agir com despudorado cinismo é a volúpia das criaturas em se desnudarem nos folguedos do mundo, iludidas pelo senso psicológico do século eletrônico, confundem a subjetiva ansiedade de desregramento psíquico com a nudez inocente do selvagem e a naturalidade da criança. Quando a nudez começou a imperar desbragadamente em Sodoma, Gomorra, Babilônia e Roma, a técnica sideral sabia que isso significava o fim de uma civilização. Por isso, o fogo purificador procedeu à benéfica desinfecção do ambiente lúbrico, em que as hordas selvagens funcionaram como retificação dolorosa para com os espíritos também embrutecidos. O afrouxamento de costumes não deve ser confundido com falsos pudores, pois deforma a estesia do espírito, arrasa os conceitos evolutivos da moral e os substitui pela imoralidade disfarçada em burlesca filosofia. Mesmo as colônias de nudistas, apesar de glorificadas como profilaxia saudável e tendente à libertação de preconceitos tolos, é estética de mau gosto. É tão difícil manter a ideia de pureza na naturalidade lúdica, tão preconizada por alguns psicólogos terrícolas, quanto convencer alguém de que há beleza natural no contemplar criaturas que cumprem os seus deveres fisiológicos. Sob o fascínio da besta, os seres cultuam as maiores aberrações e as elevam à categoria de conceitos de emancipação superior. Infelizmente, as recordações do passado têm nos provado que a história sempre se repete e, atualmente, com maior responsabilidade humana, porque a dissolução de costumes, dos vossos dias, está muitíssimo comprometida devido a já conhecerdes a figura de Jesus e os seus conceitos evangélicos, referentes à castidade e à pureza de sentimentos. Pergunta: podeis dar-nos um exemplo mais acessível ao nosso entendimento, quanto à distorção de conceitos morais em nosso mundo? Ramatiz: antigamente, a desonestidade não encontrava, sob nenhum aspecto, justificativa moral entre os homens. Era considerada um pecado imperdoável, sempre repelido pelo senso comum. Entretanto, a influência continuada da besta já vos fez localizar aspectos morais dentro da própria imoralidade, e a prova está em que, quando os administradores do patrimônio público são acusados de se locupletarem com os bens da nação, vós os defendeis de um modo extravagante, dizendo que eles roubam mas produzem. Portanto, dentro da imoralidade que é roubo, introduzis uma nova moral que justifica o próprio roubo, demonstrando qual a vossa mentalidade atual. Esse é um dos clássicos exemplos da inversão de valores que identifica a sorrateira influência da besta e a proximidade do profetizado fim dos tempos. A besta, em sua figura anticrística e com seu cortejo de mazelas e impurezas, impõe-vos pouco a pouco seu domínio, distorcendo a tradição dos conceitos de segurança e de equilíbrio da moral humana. João Evangelista, no Apocalipse, predisse: e foi dada à besta uma boca que se gloriava com insolência e pronunciava blasfêmias. Apocalipse 13,5. Com essas palavras, o evangelista quer dizer que o ente humano, tornado cínico e insolente, será capaz de proferir blasfêmias à conta de moral superior. Pergunta: poderias descrever-nos o ambiente moral das cidades que estiveram sob o domínio da besta, como Babilônia, Sodoma, Gomorra e outras? Ramatiz: essas e outras cidades destruídas pelo fogo vulcânico, pelos terremotos, ou purificadas de outro modo em seus ambientes contaminados, foram miniaturas bestiais do que serão os próximos acontecimentos gerais a se desenrolarem na Terra. Suas populações já haviam perdido o mínimo senso possível de moral, pairava sobre elas, continuamente, um convite para o sensualismo e o gosto pervertido. A inquietação sexual era constante, e raros eram os que podiam controlar a imaginação superexcitada e dominar as forças inferiores do instinto do animal em si. Só aqueles que viviam consagrados ao intercâmbio com os valores espirituais do alto é que podiam escapar ao rompimento dos laços morais da época.
As criaturas adivinhavam-se na busca das orgias demoníacas e perdiam o gosto pela vida laboriosa e honesta. As artes descambavam terrivelmente para o obsceno, e os seres repeliam todo e qualquer convite do sentimento de respeito, entregando-se completamente à promiscuidade sexual. Reproduziam, psiquicamente, a figura tenebrosa da besta que, qual um espírito grupo, atuava em corpos sem donos, assumia o seu comando neuropsíquico e instalava neles o veneno da perversão, quebrando os últimos zelos de contato com o alto. Milhares de criaturas se atrofiavam como quinhão em só corpo instintivo, retardando a sua ascensão espiritual, para se deixarem conduzir docilmente pelo centro psíquico bestial que, sediado no astral inferior, impunha a todos uma só vontade desregrada. Nos anais do espaço ainda se encontram as matrizes etéricas das configurações bestiais que o psiquismo desgovernado imprimiu na atmosfera astral dessas cidades extintas pelos terremotos ou sob o fogo purificador dos vulcões, que dissolveu a substância deletéria, evitando o perigo da aglutinação mórbida definitiva, no mecanismo etéreo e vital humano. Pergunta: qual o significado do que diz João Evangelista, no Apocalipse? E vimos de suas cabeças como ferida de morte, e foi curada sua ferida mortal. Ramatiz, considerando que as cabeças da besta significam a força perigosa dos instintos animais, quer isso dizer que a besta foi ferida justamente no seu potencial de ódio, quando o Cordeiro baixou à terra para pregar o amor. O sacrifício de Jesus, o martírio dos cristãos nos circos e o dos apóstolos em vários pontos do mundo, renunciando à vida da carne para exaltação do amor, significaram um ferimento mortal na cabeça odiosa da besta, que promove a separação entre os seres, as raças e as doutrinas. Jesus viera reunir as ovelhas sob o cajado de um mesmo pastor, e por isso nenhuma delas se perderá. No princípio do cristianismo a besta começou, então, a ser tolhida num dos seus mais terríveis instintos animais, do que resultou diminuir o ódio entre os homens que, assim, corriam ao apelo do Evangelho. A força vigorosa que feriu a cabeça da besta provinha daqueles primeiros seres que seguiam os ensinos do Cristo e que, mais tarde, foram sendo substituídos pelos frades trapistas, os capuchinhos, os bernardinos e eremitas de toda a espécie, que percorriam o mundo pregando amor e convidando o homem a reduzir a sua violência milenária. Era uma mensagem viva, de sacrifício e de pobreza honesta, de dignidade humana e renúncia em favor do próximo, que esses homens traziam sob a inspiração do Cristo. Os mentores do alto já se rejubilavam nessa ofensiva crística à besta, aumentando o número de direitistas a se salvarem no futuro exame severo do juízo final. O Cristo ferira de morte uma das cabeças da besta, justamente a do ódio entre os homens, mas a besta conhecia a debilidade humana, e tratou de explorá-la, mesmo ferida de morte e ainda exangue, pois encontrar o meio sorrateiro para ser curada em sua ferida mortal. E, em consequência, o Evangelho do Senhor começou a ser olvidado. E a besta inspirou, então, as sangrentas campanhas das cruzadas e semeou a morte, a dor e o sangue nas campinas verdejantes do mundo, glorificando-se na insolência e na blasfêmia porque a solerte mensagem de ódio e de crimes fora justamente pregada em nome do Cristo. E foi curada sua ferida mortal, pois aquele que a havia ferido de morte, a besta invocou perfidamente para cobertar o próprio ódio que semeou sob o disfarce de um falso amor. Graças aos homens invigilantes que inverteram a essência da mensagem amorosa de Jesus, no derrame de sangue supostamente infiel, o ódio disfarçado em amor foi um unguento capaz de curar a ferida mortal da besta e recolocá-la no seu velho cinismo e abominação. A cilada tremenda, a pretexto de que os fins justificam os meios, criara novos estímulos cruéis para o futuro, em nome do Cristo, alimentando novos propósitos daninhos. Então a besta, restabelecida, inspirou a Inquisição e cometeu os mais bárbaros crimes à sombra dos subterrâneos infectos,
Catarina de Médicis matou a torto e a direito os huguenotes. Na noite de São Bartolomeu, os protestantes liberais, escorraçados da velha Inglaterra, tornaram-se os quakers puritanos, mas também queimaram os novos crentes da Nova Inglaterra. Sob o dossel sublime do Evangelho, inumeráveis crimes têm sido praticados pelos sectaristas fanáticos e pelos instrutores e inspiradores de abominações, cujo ódio bestial ainda se disfarça, hoje, pelas tribunas, pelo rádio, pelos jornais, revistas e panfletos separatistas. Em nome do Cristo, os homens continuam a negá-lo nos templos suntuosos e no luxo nababesco do sacerdócio epicurista, detraindo nas mais estúpidas quisilas doutrinárias. As igrejas, os templos, as instituições, as lojas, os centros e agremiações espiritualistas combatem-se não só entre si como no seu próprio seio, preocupadíssimas em pregar um evangelho exclusivista, a seu modo de ver, como se ele fosse mercadoria de competição na praça. Essas discordâncias, esses caprichos pessoais e blasfêmias religiosas transformam-se em contínuo unguento medicamentoso para curar a ferida da besta que tinha recebido um golpe de espada e ainda continuava viva. Apocalipse 13,14. Pergunta: qual o sentido da frase apocalíptica? Quem é semelhante à besta e quem poderia pelejar contra ela? Ramatiz, nessa sibilina frase, João Evangelista lança uma indagação interessante para todos os que estão avisados do próximo fim dos tempos. Ele mostra a impossibilidade de se vencer a besta, por não haver outra semelhante a ela, ou seja, uma outra besta cínica, tenaz, solerte e astuciosa, mas capaz de agir no sentido do bem. Como vencer a besta, se não há na terra alguém semelhante a ela e capaz de enfrentá-la com as mesmas armas? Só há um poder capaz de pelejar contra a besta, e esse é o poder do mundo superior, a força do espírito governante do orbe, o Cristo. É por isso que a besta é indicada, também, como sendo o anticristo, o instinto feroz, desregrado, em antagonismo com a mansuetude do espírito crístico. Mas essa força espiritual, diáfana e modelada no Evangelho, não pode atuar com completo êxito, porque são poucos os que se deixarão influenciar pelo Cristo. João Evangelista é bem claro em sua afirmativa, quando diz: e todos os habitantes da terra adoraram a besta, aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Apocalipse 13,8. Os súditos do Cordeiro, que estão com seus nomes escritos no livro da vida, são aqueles que vivem o Evangelho, mas que precisarão estar alertas, pois que nem por isso deixarão de fracassar, caso não lhes venha ao encontro o auxílio do alto. Por isso, João acrescenta: e foi concedido à besta que fizesse guerra aos santos e os vencesse. E foi-lhe dado poder sobre toda a tribo e povo e língua e nação. Apocalipse 13,7. A humanidade toda. Está clara a predição. A vitória da besta é inconteste e insofismável. Encontrará vassalos incondicionais em todas as partes e em todos os povos do mundo, pois, como diz João, todos os habitantes da terra adoraram, e foi dada à besta uma boca que se gloriava com insolência e pronunciava blasfêmias contra Deus, para blasfemar o seu nome e o seu tabernáculo e os que habitam no céu. Apocalipse 13,4-6. É perfeitamente perceptível a relação que tem essa linguagem com o que se passa em vossos dias, em que os homens de todos os quadrantes do mundo e de todas as religiões que se arvoram em agentes do Cristo, na terra, blasfemam através da idolatria, da cupidez e do sofisma, tentando impor-se às massas sob o orgulho farisaico. Realmente, sob a inspiração maquiavélica da besta, o vosso mundo se gloria com insolência e blasfema contra Deus, cisnando a beleza imaculada do Cristo Jesus, que desceu às trevas humanas para salvar o homem da animalidade e não para glorificar a suntuosidade dos templos, o ouro ou as pedras preciosas, que são valores do reinado transitório de César. O fascínio e a cobiça pelos bens do mundo, por parte daqueles que exalçam a pobreza de Jesus,
Identificam perfeitamente a insolência da besta e não a glorificação do Cristo. O verbo do Cristo nunca correrá o risco de se adulterar ou enfraquecer no seio da humanidade, em mensagem que dispensa os ouropés do mundo ostensivo de César, por ser a realidade inconteste do mundo de Deus. Ele é como a luz do sol, que refulge mais na gota de água cristalina do que no dorso de pedra do Himalaia. Pergunta: gostaríamos de conhecer fatos ou coisas que nos despertassem a ideia de quando estamos cooperando para alimentar essa besta apocalíptica. Podereis indicá-los? Ramatiz: uma das principais características da insanidade mental que precede ao advento desse reino bestilógico, é justamente a perda de proporção psicológica das criaturas ante a realidade da vida. A besta exercita o fascínio, como diz João Evangelista, que as coisas mais berrantes, os atos mais cruéis e as injustiças mais clamorosas são praticados como atos sensatos, valiosos e justos. Há profunda redução no senso lógico da análise comum. As forças inferiores buscam, sorrateiramente, a modificação interior do homem, mas sem golpeá-lo com violência, evitam que ele identifique, de súbito, a nova moral que lhe inculcam. Sob a doce hipnose dos sentidos, a criatura se considera sensata, incorruptível e magnânima, quando já está subvertida, tornando-se desonesta e cruel. Os homens do vosso século ainda desconhecem o terrível comando psíquico e disciplinado que se esconde atrás de todos os seus atos desregrados, assim como ignoram a trama mefistofélica dos grandes gênios das sombras. Cerebrações maquiavélicas, de intelecto requintado e coração endurecido, que se retardam propositadamente na evolução, esperançados do domínio absoluto no mundo físico, elaboram os mais execráveis projetos de desregramento, para construírem o elo de ligação definitiva entre si. Não há exagero no fraseado do apóstolo Paulo, quando afirma aos coríntios que Satanás se veste de anjo para arrebanhar as almas incautas, pois esses infelizes agentes das trevas são vezeiros em subverter a aparência dos seus objetivos, lançando a confusão e operando a inversão dos valores no mundo da carne. A qualquer descuido na vida evangélica, se faz logo audível a voz melíflua desses mentores galvanizados no mal, para que o reinado da besta se propague com êxito. Esses homens deformam o aspecto real das coisas e sabem justificar habilmente o desvio moral daqueles que se pervertem, contemporizando-lhes as consequências, para a continuidade no mal. A besta sabe fazer-se adorada no próprio ambiente santificado, mistifica sob os olhos dos fiéis e afirma-se à medianeira do Cristo, sob cujo nome realiza prodígios e se faz admirar pelos homens. À medida que se estende a hipnose coletiva, sob o magnetismo invisível dos espíritos das trevas, aumenta o número dos seres invigilantes, que então se tornam verdadeiros marionetes ou fantoches movidos grotescamente pelos fios comandados pelo cinismo do além. Os conceitos salutares de uma vida nobre são enfraquecidos em sua moral tradicional, passando a ser considerados como princípios ridículos e ingênuos, próprios de um misticismo injustificável no século atômico. Então o psiquismo coletivo, escravo das sensações inferiores da besta dominante, torna-se um meio satisfatório para que os comandos das sombras possam agir e dissimular-se hipocritamente como representantes do bem. Pergunta: como devemos entender a perda de proporção psicológica, a que aludistes, em que os atos e as coisas triviais, injustas e pervertidas, são consideradas como coisas sensatas e lógicas? Ramatiz: a perda da proporção ou do senso psicológico, a que nos referimos, é a compreensão cada vez mais subintelectual das coisas, é a contradição para com a verdadeira exigência do século atual, é uma espécie de regressão à infância da humanidade e aos entusiasmos próprios das antigas povoações. A consciência humana começa a ver nas futilidades e nas inutilidades gritantes motivos para demoradas reflexões intelectuais, isto é, deforma-se a visão psicológica,
tanto entre os mais humildes, como nas camadas mais altas. O homem tenta, então, superar a visível falta de imaginação com grotescos arremedos da realidade deformada. Confundem-se a pintura, a música, a literatura e o próprio senso filosófico. Um equívoco tipográfico, na impressão da Bíblia, cria uma nova religião. Um esgar imprevisto, no teatro, descobre um gênio dramático. Uma experiência sem nexo nem sentido, na pintura, estabelece nova escola pictórica. Um lugar comum inexplorado, na literatura, aponta o prêmio tradicional do ano. Um distúrbio na sensibilidade do órgão auditivo firma um novo padrão sinfônico. A ociosidade deliberada pode edificar um novo modus vivendi filosófico. Embora o senso comum exija primeiro a utilidade e depois a suntuosidade, primeiramente o essencial e depois o acessório, administradores públicos, sob infantil entusiasmo, constroem edifícios exagerados e faraônicos, mausoléus babilônicos, com enfeites tolos, para a gloriula pessoal. Representantes do povo apresentam projetos, em linguagem clássica e técnica rebuscada, justificando a verba para o monumento ao melhor cão, ao bovino, ou ao craque da moda. Legisladores, sentindo-se como verdadeiros gênios, pontificam gravemente no sentido de se enfeitar a cidade com extorsivas catedrais de pedra fria, embora subsista o problema angustioso do hospital, do asilo de velhos, do manicômio ou do dispensário de tuberculosos. O reinado da futilidade e a sabedoria cassiana tomam vulto, a moda transforma as mulheres em ingênuas competidoras das velhas índias repletas de penduricalhos, destacando-se a civilizada pelo régio preço dos seus balangandãs. O mundo põe de lado os livros culturais e instrutivos, para se compungir na leitura do romance amoroso dos fartos da vida fidalga. Noivas principescas rodeiam-se de fortunas conseguidas à última hora, esquecendo-se da família pobre, que empenha a máquina de costura para poder sobreviver. Dramatiza-se tragicamente o reumatismo do melhor ator do ano, mas esquece-se a chaga cancerosa do humilde carteiro ou do pobre servente. Subvenciona-se com milhões o fausto religioso de um dia, enquanto a fome e a miséria persistem o ano todo. Proliferam os concursos de beleza excêntrica, em que as jovens imprudentes ou ingênuas expõem todas as partes do corpo, para vencer com o melhor pé, tornozelo, coxa, cintura ou busto, até o ridículo mau gosto do melhor umbigo. É a desproporção psicológica do entendimento humano, ao mesmo tempo em que o homem afirma haver atingido o século genial atômico e a inspiração satânica. O império da besta o domina escandalosamente. O número 666 na profecia apocalíptica. Pergunta: quais as vossas considerações sobre o número 666 sublinhado, que João Evangelista afirma ser o número da besta? Ramatiz: sempre vos fazemos sentir que os profetas são visionários desprendidos do tempo e propensos ao exagero da realidade. Eles superexcitam-se pelas próprias visões e sofrem imensas dificuldades para enquadrá-las no cenário objetivo do mundo das formas. João Evangelista foi também um profeta altiloquente, e podereis identificar-lhe o tom épico na poesia dos seus relatos. Extirpando-lhe os detalhes demasiadamente fantasistas, há no Apocalipse de João significativo conteúdo lógico sensato. O número sublinhando 666 sublinhado, atribuído à famosa besta, na do anticristo, significa o dessagramento geral em todas as esferas da vida humana. É uma identificação de ordem sideral, um diapasão vibratório, uma relação esotérica que identifica graficamente os acontecimentos em vias de realização por parte da direção superior. A grafia numeral 666 é apenas a figura visível, mais perfeita, para identificar um perigoso estado espiritual coletivo, no plano físico. É um sinal psicofísico na humanidade, em que o plano sideral assinala a maturidade de um desregramento nefasto à ordem geral.
O número sublinhado número sublinhando 666 sublinhado forma um binômio sidéreo, uma equação no cientificismo cósmico, que assinala o tempo em que o sentimento perigoso das paixões já atinge todo o gênero humano. Vemo-nos na impossibilidade de fornecer-vos uma explicação absolutamente a contento da compreensão humana, porque isso requereria o conhecimento, de vossa parte, de muitas noções preliminares da ciência sideral, que são facilmente assimiláveis no plano dos desencarnados, mas dificultosamente compreensíveis aos submersos na encarnação. É um número que se refere exclusivamente ao reinado da besta e do anticristo e tem ligação fundamental com o Apocalipse de João Evangelista. Embora tenham surgido, qual um surto epidêmico, antes e depois da destruição de Jerusalém, muitos outros apocalipses menores, tais como os hebraicos, os de Esdras, de Baruch e outros, a besta, o anticristo e o número sublinhando 666 sublinhando são colunas vertebrais das visões de João Evangelista, porque revelam o momento psicológico que estás vivendo atualmente. Pergunta: que quer dizer a expressão de João Evangelista? A quem tem inteligência calcule o número da besta, porque é número de homem. Ramatiz: ele assim se expressa porque em relação principal do número sublinhando 666 sublinhado é para com o homem e não para com a natureza. Quem revelará o sinal da besta será o próprio homem, mas é necessário que não identifiqueis com esse número homem unidade, porém o gênero homem, ou seja, a humanidade. Trata-se do desregramento psíquico geral, nas criaturas reencarnadas, que é denunciado pelo número sublinhando 666 sublinhado, correspondente à vibração que se ajusta perfeitamente a esse estado de coisas. O Apocalipse de João abrange o conjunto humano terrícola no fim do vosso século, não se entende com o homem isolado nem com qualquer instituição à parte. Pergunta: e qual é o sentido das palavras quem tem inteligência calcule o número da besta? Ramatiz: repetimos-vos, o número sublinhando 666 sublinhando assinala o ritmo vibracional perigoso à sobrevivência do ambiente imoral humano. Ele repercute no astral, em torno da Terra, como uma notificação sideral que anuncia o clímax de saturação magnética prejudicial ao campo consciencial humano. Usando de uma linguagem rudimentar, diremos que o número sublinhando 666 sublinhado registra no manômetro sideral a pressão máxima e perigosa da caldeira das paixões humanas. É uma agulha que indica que o vapor violento do psiquismo desregrado ameaça explodir a caldeira, ou seja, a linha de proteção e harmonia do conjunto planetário. Necessitaríamos lecionar-vos complexo tratado de numerosofia sideral, para que pudesseis compreender esse fenômeno em toda a sua plenitude, pois só é entendível pelos desencarnados cônscios dos seus deveres espirituais. O sinal gráfico 666, que, para o mundo humano, significa um simbolismo cabalístico, para nós, é um verdadeiro detonador psíquico, que revela o momento psicológico da transformação definitiva da humanidade terrena e do seu orbe. Pergunta: entretanto, a maioria dos exegetas estudiosos do assunto afirma que o anticristo é um homem, mas diabólico, e que por isso o seu nome terá de se ajustar ao número sublinhando 666 sublinhado, identificador da sua pessoa. Que nos dizeis? Ramatiz: o número sublinhando 666 sublinhando não se refere a um só homem, embora a vossa humanidade tenha feito inteligentes adaptações e cálculos que o ajustam a vários caudilhos, ditadores e reformistas de destaque. Os católicos atribuíram esse número a Luciano, o apóstata, a Maomé, a Lutero, a Calvino, a Voltaire, a Bakunini e os outros que não lhes eram simpáticos. Em contraposição, os protestantes, os espíritas,
Os esoteristas e outros somam os algarismos romanos existentes em cada título do Papa e também formam com êxito a equação 666 com cada um deles. Os povos escravizados também conseguiram achar o número sublinhado numero sublinhando 666 sublinhado no nome de Napoleão. Através de muita paciência, ajustes, substituições inteligentes e contribuições hábeis, tem sido possível encaixar o 666 na soma das letras que formam os nomes de quase todos os personagens que revolucionaram ou revolucionam o vosso orbe e criam situações adversas. Pergunta: mas há que considerar que o nome de Hitler, que realmente significou um flagelo em nosso mundo, ajusta-se extraordinariamente ao número sublinhado numero sublinhando 666 sublinhado. Basta acrescentar-se o número sublinhado numero sublinhando sem sublinhado à ordem numérica das letras do nosso alfabeto e fazer a soma das que compõem o nome de Hitler, para obtermos com surpresa o total 666, atribuído ao nome do Anticristo. Que nos dizeis a esse respeito? Ramatiz, já vos dissemos que o Anticristo não é um homem, é o conjunto das forças adversas que atuam contra o Evangelho, tanto na Terra como nos planos adjacentes invisíveis, ao passo que Hitler é apenas o sobrenome de um homem, e que também o é de seus parentes e ancestrais que, nesse caso, também seriam o Anticristo. Há que considerar que os prepostos de Deus não cometeriam tão grave injustiça, porquanto nem todos os parentes de Hitler foram responsáveis pelas sanguinárias tropelias da guerra nazista. Desde que procureis com atenção novos ajustes do número sublinhado numero sublinhando 666 sublinhado a outras criaturas, sereis inúmeras vezes surpreendidos com várias contradições, em que centenas de conquistadores, reformistas sangrentos e líderes anarquistas de todos os tempos, e piores que Hitler, não se enquadram nos cálculos sibilinos do número citado. Ao mesmo tempo, muitos instrutores religiosos e almas já santificadas em missões crísticas, na Terra, poderão ter seus nomes ajustados ao número fatídico e se tornarem identificações da besta e do Anticristo. Isso prova que o número sublinhando 666 sublinhando não se refere a um homem ou instituição à parte, porém ao gênero humano, ou seja, à degradação da humanidade. Pergunta: Hitler não merecia, porventura, que o número sublinhando 666 se ajustasse ao seu nome como um identificador de suas qualidades despóticas? Ramatiz: Hitler foi uma cópia moderna de outros líderes guerreiros do vosso mundo, como sejam Aníbal, Átila, Alexandre, César, Tito, Saladino, Gengis Khan, Napoleão, o Kaiser e muitos outros que foram mais ou menos inescrupulosos. Esses homens são produtos do clima psicológico do vosso mundo, que é alimentado pela própria humanidade a se digladiar pelo interesse nos proventos decorrentes dos conflitos humanos. Se os demais homens não houvessem revelado, também, propensão para o crime, o desregramento e o ódio racial, Hitler não passaria de um infrator comum das leis, punível pelo próprio Código Penal do seu país. A sua ambição, vaidade, cobiça e ódio racial contagiaram gradativamente o seu povo, tomado assim de entusiasmo com as novas perspectivas de glória e de lucros inesperados. As nações adversas ao regime nazista, embora constrangidas pelo incômodo da guerra, eram agrupamentos de outros homens também movidos por vários interesses racistas ou particulares e que, então, procuraram tirar o melhor partido do conflito. Desde o mais humilde soldado até o comando superior, nasceu júbilo pela esperança de uma promoção de posto. Desde o negociante mais modesto até o embarcador de gêneros alimentícios, todos tinham os olhos fixos no provável lucro fácil, que poderia advir da situação anormal. Em cada cérebro humano vibrou uma esperança de vantagem. Cada homem, em lugar de se mover para o equilíbrio e facilitar as coisas para o bem comum, alimentou imediatamente a ideia de acelerar a guerra,
O comerciante escondeu a mercadoria ou elevou o seu preço. O jornalista atiçou a ira mental e excitou o ódio entre os racistas de todos os povos. Os religiosos de cá e de lá realizaram reuniões de súplicas ao seu Deus, para que seus irmãos de outros países fossem derrotados, por serem seus inimigos. Nos próprios países pacíficos ou distanciados do conflito armado, os descendentes ou parentes dos povos em luta sofrem a desforra dos desonestos, dos prejudicados, dos ambiciosos ou dos enciumados com o estrangeiro que progride na pátria alheia. Então, depredam seus estabelecimentos, suas casas, roubam-lhes os haveres, insultam, agridem e os humilham em público, sob o disfarce de sádio patriotismo. Na realidade, os líderes guerreiros apenas abrem as comportas das paixões represadas pela humanidade, que está sempre sedenta de violência e de iniquidade. A presença de Attila ou de Hitler, no vosso mundo, é apenas um produto exigido pelo atual conteúdo humano em efervescência. Comprova-se essa realidade pela facilidade com que eles sempre encontram clima eletivo para dar vazão às suas idiosincrasias doentias. Enquanto isso sucede, Jesus fica esquecido, e seria passível mesmo de nova crucificação, em estilo moderno, se, aqui estando, tentasse condenar os desatinos dos moradores do vosso orbe. Por isso, tanto são responsáveis perante o Pai aqueles que desencadeiam as guerras, como todos os que contribuem mental e moralmente para o clima do conflito, mesmo que estejam afastados dos campos de batalha pela massa de água do oceano ou tentem manter-se sob a máscara da paz. Quantos subalternos ou mesmo simples admiradores de líderes belicosos surpreendem-se dolorosamente, ao desencanarem, verificando que as suas culpas ainda são maiores que as dos seus ídolos, por se haverem cedido na prática de iniquidades, aproveitando-se da responsabilidade dos seus comandantes ou do nome de suas doutrinas extremistas. Hitler não pode ser a tradução do símbolo da besta ou do anticristo, porque ele apenas representou combustível para uma fogueira, de cuja construção todos participaram de um modo particular, trazendo sua contribuição daninha ao espírito de paz tão desejado. Os homens do vosso mundo, além de não viverem em paz consigo mesmos, ainda dão alento a pensamentos belicosos em todas as esferas da atividade humana. Por isso, um líder guerreiro, ao fazer eclodir uma guerra, nada mais faz do que dar liberdade a uma paixão silenciosa e tenaz, na alma de toda a humanidade. Só quando entre vós imperar realmente o Evangelho do Cristo, é que os Attilas, os Hitlers ou os Césares serão aí considerados como surtos perigosos de patologia belicosa, que requerem imediata internação em sanatórios, em lugar de representarem símbolos libertadores ou grandes celebrações guerreiras. Pergunta: dissestes há pouco que, se procurássemos com atenção, chegaríamos a encontrar instrutores ou líderes religiosos cujos nomes se ajustam perfeitamente ao número 666 sublinhado. Ser-vos-ia possível citar ao menos um nome respeitado ou santificado, que se enquadrasse no número em questão. Ramatiz, basta fazerdes com o nome do iluminado Krishna, esse grande instrutor hindu, um dos mais consagrados líderes crísticos, o mesmo que já fizestes com o nome de Hitler, e encontrareis também o tão discutido número sublinhado 666 sublinhado. Lembrai-vos, depois, da vida magnificente e messiânica de Krishna, e terminarei compreendendo que o número sublinhado 666 sublinhado não pode ser ajustado a um só homem ou a uma instituição isolada, mas à própria humanidade desregrada. Pergunta: se assim é, não haverá um outro número que, contrariamente ao que se dá com o número sublinhado 666 sublinhado, identifique alguma coisa boa, na Terra? Ramatiz, à semelhança do que se dá com esse algarismo, há determinadas palavras que servem para registrar outras vibrações e ritmos de caráter contrário. A palavra alma, por exemplo,
representa iniciaticamente o sentido sagrado que os orientais dão à vibração do alento cósmico da Trindade na própria unidade. É uma expressão gráfica, mas vibracional, sonora para os humanos, que melhor lhes recorda a expressão trifásica do universo. Quando os iniciados pronunciam o vocábulo Aum, ligados por uma mesma vibração mental, que ele provoca como um mantra sagrado, sentem em torno de si a modificação vibratória da atmosfera psíquica, que se eleva e se expande para além das fronteiras do entendimento comum. A consciência espiritual abrange então a área mais vasta, sob esse tom sidéreo, que vibra do próprio alento respiratório e sonoro do eterno manifestar divino. Por analogia, embora precária, poderíamos dizer que o número sublinhado número sublinhando 666 sublinhado é o sinal gráfico vibracional da tonalidade contrária à dinâmica sensacional do espírito. Pergunta: a fim de melhor podermos atender a qualquer interpelação futura, poderíeis dar-nos explicações sobre se há algum número cuja significação seja oposta do sentido maléfico dos 666? Ramatiz: o número sublinhado 3 sublinhado, por exemplo, tem relação com um ritmo peculiar, qual seja o do princípio universal alquímico, como o enxofre, o sal e o mercúrio, os três reinos da natureza, o mineral, o vegetal e o animal, as três forças da própria natureza, ação, reação e inércia. O número sublinhado 4 sublinhado também tem sua importância, pois identifica outros movimentos importantíssimos dos planos siderais da Terra: o ar, o fogo, a terra e a água, os estados da matéria, o sólido, o pastoso, o líquido e o gasoso, as quatro estações, a primavera, o verão, o outono e o inverno, os 4 quartos da lua, as 4 grandes raças, a vermelha, a preta, a amarela e a branca, os 4 pontos cardeais, norte, sul, oeste e leste, afora outras inúmeras significações que não cabem na exiguidade desta obra. Particularizaremos, entretanto, a significação do número sublinhado 7 sublinhando o número perfeito e sagrado, segundo Pitágoras, cuja importância já é destacada na descrição feita pelo Gênesis, que enuncia: Deus fez o mundo em 6 dias e descansou no 7º, o que implica em se considerar o número 7 como o remate perfeito, a palavra definitiva. Em toda estabilidade de absoluta importância, no vosso mundo, o número 7 é fundamento característico, os 7 dias da semana, as 7 cores fundamentais do espectro solar, as 7 notas da escala musical, os 7 dias de cada fase da Lua, os 7 planetas astrológicos. Também figura no simbolismo e identifica conjuntos de alta importância, os 7 degraus da escada de Jacó, ou seja, a ascensão espiritual pelas 7 esferas que envolvem a Terra, os 7 sábios da Grécia, simbolizando os 7 sentidos humanos do homem do futuro, os 7 pecados mortais e as 7 virtudes teológicas, que definem a esquerda e a direita do Cristo. Reservando para outro capítulo uma exposição mais completa da significação do número 7, lembramos-vos desde já que esse número identifica uma vibração boa, é uma nota, um sinal criador bom, como é o ritmo setenário na criação. Pergunta: pressupomos que o número sublinhado 666 sublinhado ainda há de identificar novos acontecimentos no decorrer deste século, de vez que a profecia apocalíptica deve cumprir-se nestes últimos anos. Não é verdade? Ramatiz: à medida que decorre o século atual, vem crescendo a atmosfera provocadora da vibração global degradante, que o número sublinhado 666 sublinhado identifica em grafia humana. Reparai que as paixões recrudescem e se multiplicam dia a dia, sob um misterioso impulso de dentro para fora. Há um como que detonador invisível, que baixa as vibrações costumeiras e subjuga os invigilantes e os anticrísticos, agrupando-os num estado muito aproximado do homem das cavernas.
O magnetismo grosseiro avoluma-se na terra e superexcita o vosso psiquismo, tentando apossar-se do comando tradicional da consciência espiritual superior. Provindo de uma fonte interior, torna-se afim com a maioria da humanidade, que então se sente bem na degradação e se identifica pela sua escória psíquica. Sob esse clima fluídico viscoso e profundamente subversivo, muitos seres parecem revitalizar-se e se atiram decididamente a todas as degradações e prazeres viciosos da carne, atendendo docilmente a esse magnetismo estranho. Mas, enquanto a maioria se degrada voluptuosamente, sobrevive uma minoria crística e inteligente, que se serve de suas energias salvadoras e vigorosas, para transformá-las em força criadora, construtiva e protecional, aproveitando-a em favor do próximo e sublimando-a para o serviço exclusivo do Cristo. Esses são os poucos escolhidos entre os muitos chamados, que sobre a energia telúrica do vosso mundo fazem florescer as rosas, enquanto os imprudentes só colhem a cicuta. Sob aparente coincidência, que os estudiosos do hermetismo já descobriram, a órbita do astro intruso, cuja aproximação já vos predissemos, revela o significativo número da besta, ou seja, 6.666 anos Terra para um circuito completo em torno do seu núcleo, que faz parte de outro sistema. O fatídico número sublinhando 666 está representado nesse astro higienizador, que deverá proporcionar o clima psicológico para a definitiva seleção espiritual da humanidade e profilaxia do vosso orbe, na trama do juízo final. É um planeta cuja missão cabalística o torna um detonador da atmosfera da bestia e do anticristo, prevista com sagacidade por João Evangelista, quando adverte: aqui há sabedoria, quem tem inteligência calcule o número da besta, porque é número de homem, e o número dela é 666. Apocalipse 13,18. Pergunta: qual a interpretação da afirmativa de que a besta imprimiu um sinal na testa ou na mão dos seus subordinados? Ramatiz: sempre serão errôneas todas as interpretações que ultrapassarem o sentido exato de que a besta é a representação do instinto animal pervertido. Não se trata de ferretear a mão ou a testa de quem quer que seja. Qualquer ação do espírito sobre a carne está ligada a duas manifestações distintas: a da testa, que é o símbolo do pensamento que cria, e a da mão, símbolo da ação, que materializa na forma a ideia criada no cérebro. Aquele que se degrada sob a imposição das paixões inferiores adora a besta e a sua imagem, que é o desregramento. Portanto, o sinal da besta ser-lhe-á gravado na testa, pelo mal pensar, e na mão, pelo mal agir. A queda angélica e a ação satânica. Pergunta: que podeis dizer-nos sobre a existência de uma entidade espiritual eterna, denominada Lúcifer ou Satanás, o diabo, que, segundo afirmam as religiões dogmáticas, era um anjo bom que foi exilado na Terra, onde até hoje promove, com poderes sobrenaturais, invencíveis, a derrocada da obra divina? Ramatiz: Satanás, como entidade eterna, é uma lenda, um mito infantil, pois teria sido criado por Deus, que é o único Criador, e que, como Pai, de suprema justiça e amor, não poderia gerar de sua própria essência angélica uma entidade como essa. Se Satanás fosse gerado por outrem ou nascido por si mesmo, isso comprovaria a existência de um outro Deus. E teríamos, então, dois poderes opostos, a se digladiarem em contínua reação, com o grave perigo de que um dia Satanás pudesse dominar os mundos criados pelo Onipotente. Se Deus, por vingança, houvesse transformado em diabo o anjo que ele criara para a felicidade eterna, o fato representaria terrível desdouro à sua infinita sabedoria, ante o equívoco de criar um ser perfeito, que termina degenerado. Se Deus não pode dominar Satanás ou evitar que ele cause a derrocada da obra divina através da tentação das almas em aperfeiçoamento, quer isso dizer que não é infinitamente poderoso, pois nem ao menos consegue anular o resultado de sua própria incapacidade divina.
Se Deus é poderoso mas não impede que Satanás, com sua malignidade, seduza os homens, então não é infinitamente bom, porque é indiferente ao sofrimento dos seus filhos. A verdade, entretanto, é que o mal, cuja existência se atribui à obra de Satanás, é expressão transitória e sem prejuízos definitivos, porque se conjuga com a bondade e a justiça de Deus, que é a eterna sabedoria, poder e amor. No trabalho que o homem empreende para atingir em sua evolução a situação angélica, o esforço ascensional cria a aparência da existência de um mal que, entretanto, desaparece gradativamente, à medida que o espírito se vai aproximando do seu verdadeiro destino. O processo que transforma grãos de trigo em saborosa farinha nutritiva, bagos de uva em vinho generoso, e cascalho diamantífero em brilhante e fascinante pode ser considerado como um mal para com as substâncias ou materiais que lhe sofrem a ação compulsória e coercitiva. Assim, o sofrimento, a dor e o cortejo de resistências humanas que criam o mal, atribuído à ação de uma suposta entidade malévola, são fases provisórias no divino processo de aperfeiçoamento das almas, e que elas sempre louvam quando atingem o estado de angelitude. O que chamais de influência satânica não passa, portanto, de um acontecimento comum na vida da alma e no mecanismo que amadurece a consciência espiritual, para fazer-lhe sentir que deve evoluir para o fim para o qual foi criada. A resistência contra a luz e o bem, que a princípio se verifica na alma, é que gera o mal que atribuis à ação de Satanás, mal esse que desaparece quando a luz do Cristo faz a sua eclosão no mundo interior da criatura. Pergunta: em face de afirmardes, aliás de acordo com a doutrina espírita, que Satanás é apenas um símbolo e não uma entidade maligna e eterna, como situar esse conceito dentro da lógica, de vez que João Evangelista aponta Satanás como entidade maléfica, no Apocalipse até o pintam como acovardado diante de um anjo? Ramatiz, o quadro que apresenta Satanás acovardado diante da luz do arcanjo Miguel não passa também de um símbolo que significa a cessação da resistência espiritual a que nenhuma alma pode furtar-se na sua ascensão angélica, pois o poder satânico nada mais é senão o egoísmo feroz da personalidade humana, que se apega tenazmente ao mundo das formas. É a rebeldia completa e a indiferença deliberada para com os planos dos prepostos do Cristo. Satanás simboliza as almas que em conjunto se entregam propositadamente à maldade e à revolta, as que não avaliam as consequências funestas de seus atos nem se atemorizam diante de feitos os mais brutais. Almas que se encontram no limiar exato de uma posição em que um passo atrás garante a sua continuidade personalística na carne e um passo adiante o seu enfraquecimento em relação ao todo. Satanás é o grito desesperado da falange humana que não quer ajustar-se à consciência coletiva do Criador. É a resistência implacável para subsistir isoladamente em selvagem egocentrismo. Pergunta: isso quer dizer, então, que não tem fundamento lógico o dogma de algumas religiões de que Lúcifer ou Satanás foi expulso do céu, em companhia de muitos outros anjos, por ter organizado uma batalha contra Deus, sendo um ser eternamente voltado ao mal? Não é verdade. O Apocalipse faz ligeira referência a essa batalha. Ramatiz, é mister que não situeis as vossas perquirições ao redor de ocorrências fora da terra, porquanto o Apocalipse se refere exclusivamente a acontecimentos relacionados com ela. Todas as imagens que João apresenta dizem respeito unicamente a movimentos que vos cercam. Há duas quedas angélicas em vosso mundo. Uma abrange tão somente os espíritos que são precipitados de outros planetas para reencarnação na Terra. A outra é de ordem cósmica, relacionando-se exclusivamente com a descida do terceiro princípio espiritual operante, do Criador, quando o seu augusto pensamento desce à configuração do mundo material, e que se processa através do segundo princípio cósmico, que é o Cristo, ou seja o elo, o veículo, o caminho ou holocausto para a luz descer às trevas. Os anjos revoltados e transformados em súditos de Satanás,
A que João Evangelista faz referência no Apocalipse são os espíritos expulsos de outros planetas mais adiantados que o vosso, portanto banidos do seu paraíso, para salgarem com o seu suor a terra do vosso mundo. Depois de usufruírem de situações superiores, com os benefícios da ciência e da arte, e conhecerem a árvore da vida como diz o Gênesis, aplicaram os seus conhecimentos para a ciência do mal, causando a desordem no seu mundo e entravando o progresso dos seus contemporâneos. Miguel, ou Micael, o anjo julgador, símbolo do princípio cósmico da justiça, que mantém o equilíbrio e a harmonia na substância planetária, enxota com a sua espada flamejante para fora dos muros da nova civilização aqueles espíritos rebeldes, que já foram selecionados nos acontecimentos depuradores dos juízos finais. Os anjos decaídos são os reprovados pela pedagogia sideral, isto é, os negligentes, os daninhos, os rebeldes do que não se adaptam às lições dos professores magnânimos. Candidatam-se, por isso, a matrícula na velha escola da palmatória, nos mundos inferiores, a fim de estudarem de novo as lições negligenciadas e se retificarem no aprendizado do ABC espiritual. Advertidos quanto à severidade do exame de segunda época, que lhes é facultado no encerramento do curso, no fim dos tempos, esclarecidos quanto aos pontos crísticos que devem estudar, para o exame derradeiro, poucos se importam com a sua responsabilidade, o seu futuro ou o ideal dos seus companheiros de educação sideral. A rebeldia então impera, e a desordem se infiltra na substância material de mundos edificados para o ensino espiritual. Esses maus alunos constituem a massa satânica que pouco a pouco avilta todos os princípios e todos os recursos ainda possíveis para seu equilíbrio espiritual. O corretivo chega, então, no fim dos tempos, ocasião em que o Gládio julgador, com absoluta equanimidade, separa os bons dos maus, os promovidos dos reprovados, os últimos são precipitados para as escolas de expiações e provas, que são os orbes inferiores, onde as lições mais suaves são aprendidas entre um cortejo de dores e o ranger de dentes. Essa, também, a situação atual da Terra, em vésperas do grande exame final do fim dos tempos, quando os reprovados farão a sua queda para mundos primitivos, adequados à retificação do espírito embrutecido. É necessário, porém, que compreendais a grande diferença que é entre queda e descida. A queda, como já vos dissemos há pouco, é a precipitação dos rebeldes, que certas religiões chamam de anjos que se transformam em diabos, porque sufocam a sua própria origem angélica e se escravizam voluntariamente ao instinto animal, enquanto que a descida é do princípio angélico, que se faz no ciclo do Manvantara planetário, quando o Criador expira ou cria no dia de Brahma e aspira ou desintegra na noite de Brahma, no divino metabolismo em que a criação se distingue no seio do Criador. A queda é apenas o processo corriqueiro de reencarnação interplanetária. A descida, uma operação que abrange todo o cosmo, absolutamente incompreensível ao homem, e impossível de se explicar sob qualquer alegoria. A queda é uma providência destinada a retificar e corrigir os agrupamentos de espíritos rebeldes que não podem acompanhar o progresso dos próprios mundos que habitam, mas que são almas já provindas da grande descida angélica, em que o Supremo Criador fez a criação emanar de si. Isso não implica em uma consequência depreciativa do seu sistema cósmico, pois os precipitados de outros planetas vão submeter-se às retificações compulsórias, enquanto que o Criador desce para criar novas consciências dentro de sua própria consciência cósmica. Pergunta: como poderemos chegar à conclusão de que, na linguagem de João Evangelista, a queda dos anjos subordinados a Satanás é alusiva apenas aos espíritos exilados para o nosso mundo e não a uma coorte de diabos? Ramatiz, recordamos-vos, novamente, que Satanás, diabo, Lúcifer ou Satã significam apenas um estado de espírito ainda embrutecido, em nome que abrange indivíduos, grupos, instituições, povos e mesmo a humanidade de qualquer orbe inferior.
Este é o verdadeiro sentido com que João Evangelista também os situa no Apocalipse. Quando os orbes são elevados a condições superiores, quer em relação à humanidade ali reencarnada, quer quanto à sua substância ou condição planetária, a escória espiritual, sobejada na seleção final, enquadra-se perfeitamente na alegoria de Satanás ou de anjos decaídos. Essa precipitação de sobras já houve com destino à Terra, e o apóstolo João a ela se refere com clareza, nos seguintes dizeres: e foi precipitado aquele grande dragão, aquela antiga serpente, que se chama o Diabo, e Satanás, que seduz todo o mundo. Sim, foi